Olá pessoal, me chamo Ana Maria, estarei com vocês com a disciplina Políticas de Saúde, Fundamentos e Diretrizes do SUS. Eu sou formada em Economia e Ciências Sociais pela Unimontes, sou mestre e doutoranda em Desenvolvimento Social. Portanto, nós iremos à aula de hoje. A nossa ementa vai enfocar um pouco a questão das políticas sociais no Brasil e o papel da saúde, pegando desde os antecedentes do SUS, né, a questão da reforma sanitária, o financiamento, a descentralização, os avanços e desafios do SUS. Nós adotaremos uma metodologia de fórum de discussão, as atividades avaliativas, como já vem acontecendo no curso, né, os vídeos, webconferência. Teremos uma avaliação semestral, né, as atividades avaliativas que serão ao longo do curso, e também serão avaliadas a partir da participação nos fóruns. O nosso grande esteio aí será o nosso caderno didático e vocês verão que ao longo da disciplina eu deixarei, né, disponibilizarei para vocês vários textos que darão suporte, né, a essa disciplina no decorrer das nossas atividades. Então, como vocês podem já perceber através da nosso caderno didático, a disciplina ela foi dividida em 4 unidades, né, onde no primeiro momento a gente fala dos antecedentes do SUS, fazendo uma breve trajetória, depois a gente entra na configuração legal e técnica do SUS, depois a gente passa para a parte, né, dos anos 90, que foi realmente implantado o SUS, e como que foi, quais foram os desafios, o que trouxe de novo, né, para o modelo que a gente tinha antigamente, e falar do SUS numa perspectiva mais atual, o que a gente espera do SUS. Mas para a gente falar de SUS, né, a gente precisa fazer algumas indagações. Como avaliar o modelo atual sem conhecer o que a gente tinha antes? Então, a gente não pode falar mal, por exemplo, de uma pessoa sem conhecer essa pessoa. Então, para a gente falar hoje, como que é o SUS? Né? Se a gente for falar, usar alguns termos, né? São filas, falta de leitos, escassez de recurso, insatisfação dos profissionais, tanto dos profissionais quanto dos usuários do SUS. Toda vez que a gente vai ao médico, ele fala, o SUS paga baixos valores, é muito difícil trabalhar pelo SUS. Então, isso é o que a gente escuta no nosso dia a dia, né? As mazelas, os problemas, mas assim, para criticar ou para falar alguma coisa do SUS, nós precisamos antes conhecer o que tinha antes do SUS. Então, nós teremos propriedade para dizer o que era e o que a gente tem hoje. Então, para a gente falar sobre o SUS, eu coloquei uma linha do tempo, que a gente vai pegar desde a década de 30, quando começa as origens da medicina previdenciária, e até os dias atuais. Então, a gente vai ver que a gente vai até a década de 70, né, fala o que foi a expansão, que houve uma crise, né, na década entre meados de 80 e 90, que a gente teve uma adoção de modelo de seguridade social, e quando a gente fala de seguridade social, a gente está falando da questão da assistência, da previdência e também da saúde, e na década de 90, que é quando realmente tem essa implantação do SUS. Então, até meados da década de 80, o que a gente vai perceber? Que os direitos sociais, eles estavam restritos ao sistema previdenciário. O que é isso, estar restrito ao sistema previdenciário? Seriam aquelas pessoas que têm carteira assinada, que têm direitos, né, que são trabalhadores formais, eles tinham acesso às questões de saúde. Mas e como que era a saúde? Quem não tinha, quem não era esse trabalhador que tinha esse suporte, como que era a saúde para ele? Então, a gente vê que era uma saúde mais mecanicista, né? A gente vai ver que tinha campanhistas, né? Uma campanha de prevenção contra a rubéola, campanha de prevenção contra algum tipo de doença. E a gente vai perceber que era uma medicina curativa, né? A saúde, ela era sinônimo de ausência de doença. Então, naquele período, a gente vive muito isso, a gente vai ver ao longo da nossa aula o que era a saúde, o que hoje é a saúde a partir, né, dessa evolução que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, o que a gente vai ver? Que a cidadania, né, o acesso dos cidadãos aos direitos sociais, ela tinha essa vinculação profissional, né? Então, a gente vai perceber também que ao longo desse período, que chega um momento de colapso, né, que vai fazer aquela divisão entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso. Aí a gente não tem como falar da questão de saúde se a gente não pegar pela perspectiva histórica, social, econômica, porque tudo isso ele está imbricado. Quando a gente fala de políticas sociais, a gente vai ver, quando analisar aquele período, a própria contribuição de Vargas, né? Que aí ele vai, em algum momento,
unir alguns tipos de segmento de classe, né, a classe média, por exemplo, de trabalhadores, e adotar, né, inseri-los a um projeto político de industrialização e modernização do país. Então, o que a gente assiste, né, no contexto histórico e econômico? Que na década de 30, após a crise, né, que teve em 1929, com a crise de superprodução, o Brasil entra num dilema, né? Hoje está esgotado, né, a nossa forma, né, de explorar a nossa economia era baseada na economia agrária exportadora, né? A gente exportava em torno de 75% de café. Então, se a gente entra em crise com esse modelo adotado, a gente precisa adotar um novo modelo para a economia continuar, né, girar. O que a gente vai perceber? Que o modelo adotado até então, naquele momento, né, de industrialização, era realmente um processo de substituição de importação. Então, antes, aquilo que era importado, ele vai ser construído internamente. E a gente vai ver que esse modelo adotado, ele vai impactar diretamente na saúde. São mais pessoas que terão mais acesso a essa questão previdenciária e automaticamente vai ter acesso também às condições de saúde, às questões de saúde. Então, a gente vai ver que esse projeto de industrialização ele era muito viável, tinha grande visibilidade. Né? O que a gente vai perceber é que naquele momento as políticas que foram adotadas pelo Vargas, ela trouxe um impacto político, ela tinha visibilidade, né? A gente vai ver, fazer a análise, né, histórica dos direitos que foram adquiridos, né, a questão dos direitos trabalhistas e outros mais, mas a gente vai perceber que não eliminou a pobreza e nem implementou uma retribuição significativa, né? Ela era associada a alguns grupos, né, como eu já falei, de trabalhadores e a classe média. Nós vamos ver que, inclusive, alguns resquícios, a diferença, né, da Previdência, principalmente o acesso à Previdência de trabalhadores rurais e urbanos, porque naquele momento o acesso ele estava mais restrito aos trabalhadores urbanos do que os trabalhadores rurais. A gente vai ver um grande êxodo, né, daqueles que estavam na zona rural para vir para a zona urbana para ter acesso a esses benefícios. Então, a gente vai ver que na década de 60, há a promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social. E o que era o objetivo dessa Lei Orgânica da Previdência Social? Era uma uniformização, deixar uniforme os benefícios de todos os segurados, independente do instituto de filiação. Se ele fosse marinheiro, se ele fosse de outra classe, era que esses segurados eles tivessem, que fosse uniforme aqueles direitos, os benefícios que eles tinham, independente se eles eram marinheiros ou eram de outra categoria. E aí a gente vai ver que com a conferência, né, isso na década de 60, e com a Conferência Nacional de Saúde, em 63, é que se cria um sistema de saúde para todos, em que haja a descentralização, ou seja, que a saúde ela não esteja só no centro e que todas as pessoas têm que se deslocar ao centro para ter acesso a essa saúde, que ela possa, de onde ela está, deslocar talvez, né, sem ter acesso a automóvel, né, outro tipo de veículo, para ir até esse lugar, que seja próximo, que seja favorecido, né, que toda a população seja favorecida. O que a gente vai ver? Que existe uma descentralização, né, e também um protagonismo dos municípios. Então, se vocês tiverem mais dúvidas em relação ou quiserem conhecer com maior afinco, é só que vocês entrem lá no site do Planalto para que vocês conheçam um pouco mais essa Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. E aí, quando a gente fala, né, da origem da medicina previdenciária, a gente vai ver que quando se propõe uma uniformização dos benefícios, não quer dizer que rapidamente houve essa unificação dos institutos. E nem quer dizer também que as pessoas tiveram acesso universal a essa atenção à saúde. Então, assim, a perspectiva de uniformização não quer dizer que foi seguida automaticamente desses benefícios, né, que seria a unificação e também, sobretudo, da universalização da atenção à saúde para a população. O que a gente vai perceber nesse período? Que houve uma irracionalidade na prestação de serviços. Por quê? Porque a gente vai ver que ali havia uma crescente, né, oferta de serviços privados. E isso também vai gerar um grande problema para o sistema até então vigente, que eu vou falar um pouco mais à frente com vocês. Então, o que a gente vai perceber? Que há uma descriminalização da população. Porque tem aquelas que serão atendidas pela Previdência Social, né, que eles estão amparados, e aqueles que não estão amparados. Então, há uma discriminação, é como aquele que tem uma casa e o que não tem a casa, aquele que tem acesso a uma coisa e o que não tem acesso. E nesse momento há essa descriminalização. Então, a gente vai ver que em 1946 criou-se o INPS, né?
e aí que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que é hoje INSS, e é muito comum a gente ouvir os nossos pais, né? Não vou falar os nossos pais, então vou parecer que eu estou muito velha, que nós somos muito jovens, que os nossos pais, os nossos avós fazem menção do INPS. Inclusive, né, é comum os nossos avós falarem, não usar o jargão INSS, mas INPS, e ele foi criado em 46. Então, o que a gente percebe? Que a proposta de unificar todas as instituições previdenciárias, né, de forma setorial, isso acarretaria uma contratação de serviços privados de saúde para a expansão da oferta, porque se cresce com a industrialização, mais trabalhadores eles terão acesso a esses institutos, né, essa previdência, automaticamente se cresce a demanda, tem que crescer a oferta. Mas para isso tem que ter todo um aparato de que a oferta seja igual à demanda. Então, quando propõe-se a unificação de todos os institutos, automaticamente a gente precisa crescer a oferta. E para crescer a oferta desses serviços, ela era baseada, né, nos serviços privados de saúde. O que a gente vai perceber? Que o controle, né, o controle ele era pequeno, tinha baixa capacidade de controle sobre os prestadores de serviços. A gente até fala que um paciente ele seria um cheque em branco. Por que um cheque em branco? Porque primeiro ele ia consultar e depois o que acontecia? A Previdência ela pagava as faturas, né? Então ele chegava lá como se ele tipo, o que eu tenho? Eu não tenho nada, vou falar para você o que eu tenho. Então naquele momento o médico faria, né, aquela avaliação e ali ele colocaria o que ele achava que ele tinha. Então isso a gente vai perceber, sabendo que esse cheque em branco, isso vai gerar um problema logo após. Porque se é um cheque em branco ali ele pode ser anotado qualquer valor se não tiver um controle, né, ali mais acirrado sobre isso. Então, o que a gente vai ver com o desenrolar da situação? Que não tem como ter um planejamento racional, né? Por como vão planejar de forma que esse cheque em branco ele não seja mais um cheque em branco, de forma que tenham critérios, né, que eles precisam ser estabelecidos, mas aí não dava para poder seguir esses critérios técnicos, por quê? Porque tinham mais exigências políticas do que questão técnica. Então, isso também viabilizava de usar um planejamento mais acirrado como forma de conter fraudes e outras coisas mais. Então, o que a gente percebe? A cidadania, ela é atendida naquele momento parcialmente ou ela é um modelo excludente? Então, essa discussão, essa indagação, esse problema eu coloco para vocês para pensarem. Então, com toda a análise desse período, né, com a apostila, com as discussões que a gente levará, né, que a gente terá com os fóruns, a gente pode dizer que a nossa cidadania ela era atendida em partes, porque uma parte tinha acesso a essa saúde e outra parte não tinha? Era um modelo excludente? Era includente? Então, essa é uma questão que eu quero deixar para vocês. E aí a gente chega, né, na década de 70 com uma expansão, né, ao mesmo tempo a gente vai ver que foi um momento crucial em que houve, né, o crescimento, a criação de várias instituições, mas ao mesmo tempo a gente vê que há uma crise do modelo médico assistencial privatista, né, ou seja, aquele que é privado, aqueles que têm acesso e que não têm esse acesso universal, né, poucos aqueles que têm a formalização, um contrato de trabalho, eles têm acesso à saúde em detrimento àqueles que não têm. Então, o que a gente vai perceber? Que a década de 80, em função do modelo que eu falei com vocês, de industrialização, né, se tem industrialização, mais pessoas estão saindo da zona rural, né, do trabalho braçal, do trabalho que não tem direitos trabalhistas, né, e vai para a cidade, para a zona urbana, em busca dessas garantias. Então, se há ampliação do número de pessoas, né, há uma maior demanda por esses trabalhadores e a oferta, consequentemente, ela responde a esse aumento, o que a gente vai perceber? Que ampliou a cobertura do sistema, aumentou o número de pessoas que estão ali, automaticamente a oferta também ela tem que ser aumentada. E esse aumento da oferta não quer dizer que não vão ter aumento dos gastos, porque se a gente perceber no dia a dia, se você quer comprar mais mantimentos para sua casa, automaticamente você vai ter um custo mais elevado. Né, vão pensar, você vai receber visitas e ao invés de 5 pessoas, você vai ter 8. Tendo 8 pessoas, o que isso vai acontecer? Você vai ter que aumentar a oferta de alimentos, né, da sua casa, disponibilizar mais comida, mas automaticamente vai ter mais gastos. Então, o que a gente vai assistir nessa década de 70 é essa expansão, né, dessa cobertura, consequentemente, um aumento da oferta e também aumento dos gastos.
Mas por que houve essa ampliação da cobertura? Essa expansão ela se deu, né, também pela incorporação de novos grupos ocupacionais no sistema previdenciário. Então havia uma parte ali que ela era coberta por esse sistema previdenciário e na década de 60 houve uma ampliação. Ampliação para quem? Né, as empregadas domésticas, né, tiveram acesso, os trabalhadores autônomos, trabalhadores rurais, né, então uma maior parte da população que estava à margem, né, desse sistema, ela passa a fazer parte também, né, contar com fazer jus a esse direito. Nesse período também a gente tem, né, se a gente pegar todo o período histórico, né, de 30 a 74, que foi o nosso segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, e o objetivo era gerar infraestrutura, ter ampliação da telecomunicação para dar suporte, né, a esse modelo de industrialização adotado no Brasil, que vai de 30, e a gente vai ver que em 64, né, até 68, a gente vive um milagre econômico, com altas taxas de crescimento, né, até aquele momento a gente vai ver que é muito associado à questão do crescimento, né, como aumento de indicadores, e até então não falava-se em desenvolvimento, ou falava como sinônimo de crescimento, né, tanto quando foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ele era BNDE, não pensava na perspectiva do social, então é na década de 80 que é incorporada essa raiz social. Mas aí na década de 70, quando a gente já tem ali em 73, né, para 74 o primeiro choque do petróleo, ainda na década de 70 a gente tem o segundo choque do petróleo, e a gente vai ver que impactou a questão econômica do país, né, porque um barril de petróleo ele era vendido a $2 e pouco, foi para $3, né, então automaticamente tudo que é associado, tudo que se depende do petróleo, houve impacto nos preços internamente. E se há impacto nos preços, é óbvio, né, que a gente vai ver que isso vai afetar vários setores da economia e, consequentemente, também a questão da saúde. O que a gente vai ver? Que já no Plano Nacional de Desenvolvimento já havia essa tentativa, né, de incorporar a perspectiva social no projeto de desenvolvimento econômico. Né, o Delfim falava, mais ou menos nesse período, que primeiro era necessário crescer o bolo para dividir, ou seja, primeiro cresce e depois divide. Então, por que não dividir para depois crescer? Então, começa a pensar na perspectiva social, não tem como pensar num caráter individualista, nós temos que pensar num caráter mais universal, mais coletivo. E ainda, né, na década a gente vai ver que foram várias as tentativas de disciplinar a oferta de serviços de saúde, né, delimitar quais os campos de ação. Né, como que vai ser? Vai ser universal? Cada vez mais a gente vai buscar essa expansão de serviços para a população. Então, a gente vai ver que a década de 60, vou colocar para vocês agora um smart chart que vai mostrar isso, a década de 70 ela marca a glória e a ruína do sistema, então, o sistema até então vigente, né, que era o sistema previdenciário, privatista. Eu coloco aqui para vocês um pouco da questão histórica, né, que em 53 ele foi criado o Ministério da Saúde, mas por que ele foi criado? Qual que era o objetivo do Ministério da Saúde? Né, que era o objetivo e é função do Ministério da Saúde formular políticas públicas, promover e executar ações coletivas. Né, ele foi criado em 1930 como Ministério dos Negócios de Educação e Saúde Pública, ou seja, ele não era só o Ministério da Saúde, era um ministério que foi criado para resolver várias questões, né, ali junto, tanto a questão de negócio, a questão da educação e também a saúde pública. Em 37, nós temos o Ministério da Educação e Saúde e em 53 ele se torna só o Ministério da Saúde. Aí a gente vê que em 74 foi criado o Plano de Prontação, que o objetivo era universalizar o atendimento médico de urgência e emergência, né? Então aquele caráter campanhista de prevenção, de campanhas, né, para resolver algum problema de alguma endemia, a gente vai ver que o objetivo já em 74 é de não atender e expandir mais, universalizar a questão da urgência e emergência. A Previdência pagava o atendimento da rede pública e privada, independente do vínculo previdenciário do paciente. Aí a gente vê que em 75 cria a Lei Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Saúde, o objetivo é elaborar planos e normas para conhecer o estado sanitário da população. Não tem como falar que a gente vai fazer uma campanha de algum tipo de doença que não faz parte, né, de rubéola ou de chagas, ou dependendo de qual tipo de doença você vai fazer, se as regiões ela tem peculiaridades diferentes, né, tem situações diferentes, problemas a serem enfrentados. Então, os problemas que são enfrentados no Nordeste, talvez na Amazônia, não sejam os mesmos que são enfrentados aqui no Sudeste. Avaliar os recursos disponíveis para assistência sanitária, né, como que vai angariar esses recursos. Aí, em 75, também é criado o Sistema Nacional de Saúde,
que seria um complexo de serviços públicos e privados para ações de saúde. O objetivo era a superação da desordenação imperante no campo das ações de saúde, né, a questão do caráter privatista, quem ofertava esses serviços de saúde. E em 77 é criado o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, ficou faltando um Vzinho ali, e era um projeto modernizante de formatação de políticas públicas, tinha o objetivo de articular ações de saúde com políticas de proteção social, ou seja, não tem como pensar a saúde como ausência de doença, mas pensar a saúde já numa perspectiva mais englobante, que a gente possa avaliar não só a perspectiva biológica, né, mas que outras situações e outras variáveis possam ser incorporadas a essa avaliação e a essa discussão de saúde. É o braço da saúde naquele momento, o INAMPS, e também do sistema previdenciário, que era vigente até então. Em 77 também é criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SINPAS, né, ele tá integrado ao INPS e o INAMPS, e é uma reformulação administrativa da Previdência e da Assistência Social sem alterar direitos. Então, os direitos eles são mantidos e, ao mesmo tempo, há uma reformulação daquilo que a gente tem vigente até então. E, em 77 também, o Ministério da Previdência e Assistência Social, e a gente vai ver que é o maior detentor de recursos públicos da saúde e ele vai definir uma linha, né, de política setorial. Então, por isso que a gente fala que é um momento, né, de auge, porque a gente vê que são criadas, né, leis, sistemas, institutos nesse período, mas é também a partir daí que a gente vai ver que dá um suporte para sair desse caráter privatista e entrar num caráter mais social. Então, o que a gente vai ver na década de 80, né, que é uma transição para a Seguridade Social. Então, o caráter previdenciário, a gente vai perceber que ele vai ficando, né, na década de 70, nesse marco teórico aí, e a década de 80 a gente começa, como eu falei com vocês, não tem como falar da saúde dissociando das questões econômicas, históricas, sociais. Então, a década de 80, nós não éramos nascidos, né? E nós temos vaga lembrança pelo que a gente leu, porque a gente estudou na história, vamos pensar dessa forma. E a década de 80 a gente vai ver que foi um agravamento da crise financeira no país. Então, é no período que a gente tem vários planos de estabilização e que esses planos de estabilização, eles, né, não deram certo e foram criados, né, não dava certo, eu criava outro, que não dava certo, que criava outro, a inflação chegou, somada ao período, a mais de 1.400% ao ano. Então, penso que entrar em supermercado e comprar alguns bens e voltar no outro dia e não conseguir com aquele mesmo valor comprar aquela mesma quantidade de itens e de bens, né? Então, nesse momento, a gente consegue perceber que a população fica mais empobrecida, você vai precisar de mais dinheiro para obter uma cesta de consumo, né? Que seja saúde, que seja alimentação, que seja vestuário. Se a cada dia ela perde esse poder de compra, então automaticamente a gente vai ver que isso vai afetar vários setores das vidas dessas pessoas. Então, a crise ela deveria ser enfrentada em um contexto não apenas de extensão de benefícios, né, a alguns setores específicos, né, naquele momento ele atendia a setores específicos, era necessário uma universalização progressiva do direito, né, ou seja, universalizar que uma grande parte, ou que todos tenham acesso a esses direitos, e não pequenas parcelas, né. A gente vai ver que o aumento de serviços e gastos pela ampliação da cobertura, isso quer dizer que houve uma redução das receitas previdenciárias em função da redução da oferta de empregos. Então, se a gente vive uma crise, automaticamente gera muito desemprego. Então, quando fala assim, o país está em crise, as taxas de desemprego estão de tanto foi para tanto. Então, a gente vai ver que as pessoas estão desempregadas. Se elas estão desempregadas e o caráter, né, é contributivo, é privatista, é previdenciário, então se as pessoas perdem ali o emprego, automaticamente ela também perde essa cobertura de saúde. Aí a gente vê como se pensa como a saúde como a ausência de doença, e pensar hoje como se pensa a saúde, principalmente quando as pessoas estão ligadas à questão do desemprego, né? Então, são muitas análises de que são os determinantes do desemprego, o que ele provoca, né, na vida da pessoa que ficou desempregada, que está desempregada, são as questões psicológicas, econômicas, sociais, elas são consideradas hoje. O que a gente vai ver? Que a estratégia utilizada ela foi racionalizadora, né? Ou seja, o controle de gastos via combate às fraudes, porque se cada beneficiário ele é um cheque em branco, automaticamente ali pode se colocar, né, preencher com qualquer valor. Então, se é uma estratégia mais racionalizadora, então a gente vai tentar dessa forma combater as fraudes e evasões também desse sistema. Mas a partir disso tem que acontecer a expansão dos contratos com os prestadores de serviços privados, que naquele momento houve uma expansão, né, elevada.
Então, para isso, o Ministério da Previdência e Assistência Social, ele vai dar ali suporte ao combate às fraudes, e a empresa de processamento de dados da Previdência, o DataPrev, ela vai ser encarregada de processar essas contas hospitalares, né? Então, também visava a redução do volume de fraudes. Então, a gente vai ver que são dois, né? Tanto um ministério quanto ali também uma empresa que vão estar atuando, e o objetivo é combater a fraude, né, para que o recurso ele seja destinado realmente para assistência à saúde e que ele não seja saia do foco, né, daquilo que era o objetivo naquele momento. Então a gente vai ver que houve a implantação do SAMPS em 81, que o objetivo era disciplinar esse financiamento, né, a forma como é pago e o controle também dessas redes assistenciais privadas que foram contratadas. Para isso, houve implantação das ações integradas de saúde. O objetivo era revitalizar, racionalizar a oferta do setor público, a regionalização, né, dos serviços e também a questão da hierarquização. Então, o objetivo naquele momento era, a gente sabe na economia, né, o social e o econômico que ele anda junto, que a oferta ela tem que ser igual à demanda para que haja equilíbrio nas ações. Se a oferta ela for maior que a demanda, automaticamente há uma redução dos preços, ou seja, está ofertando mais um bem e as pessoas não estão dispostas a comprar esse bem. Mas se a gente fala que a demanda é maior do que a oferta, aumenta os preços dos produtos, né? A gente pode pensar em vários momentos da nossa trajetória. Por exemplo, quando as pessoas dizem, olha, tomar mais café aumenta a longevidade, reduz a incidência de câncer e outros tipos de doenças. As pessoas vão tomar mais café. Mas já existe programado na economia uma oferta e demanda de café. Se há um aumento brusco da demanda e a oferta ela não cresce na mesma proporção, a gente vai ver que há um aumento dos preços. Então, naquele momento, se a oferta é maior que a demanda ou se a demanda é maior que a oferta, vai haver um desequilíbrio. Então, naquele momento, o objetivo era adequar a oferta à demanda da assistência médica sem aumentar o déficit financeiro. Então, eu precisava aumentar a oferta para atender a demanda, mas precisava continuar o equilíbrio ali na questão financeira. E então a gente vai ver que começa a mudar o foco, né? Então quem vai dar suporte a essa saúde sem que eu preciso desprender, que eu preciso dedicar um volume maior de recursos para dar suporte a essa saúde? É nesse momento que a gente vai ver que vai ser direcionado alguns convênios com outros órgãos públicos, por exemplo, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde ou universidades públicas, né? Porque teria acesso a um custo inferior, esses serviços a um custo inferior da rede privada, né? As universidades ali com as pesquisas, os acadêmicos, os professores iam destinar, né? Ia ter essa parceria, então os custos poderiam ser inferior daquilo que era pago para a rede privada e com isso a gente vai ver que poderia ter um maior controle, né? Inclusive ter esse planejamento, essa gestão desses gastos. Então a gente vai ver que nesse período ele inicia um processo de integração da rede pública através do INAMPS e que a gente vai ver também que vai culminar uma diferença entre a clientela que é segurada e a clientela que não é segurada. Então você tem acesso porque você está com caráter previdenciário, você não tem. Então eu sou segurado e você não é segurado. E aí o que eu falei anteriormente com você, que a saúde era um modelo campanhista, prevenção de algumas doenças, e tinha a Previdência Social, que tinha esse caráter privatista e atendia alguns segmentos de trabalhadores. Então, em 81, a gente vê que há um agravamento dessa crise financeira da Previdência Social. Então, nesse momento que há essa crise, né, também acompanhada ali da década de 80, que a gente teve vários problemas econômicos e sociais, a gente vai ver que é necessário racionalizar a oferta de serviços. Né? Se o problema é nos prestadores de serviços que são privados, é de lá que estão vindo as fraudes, é de lá que também estão vindo alguns tipos de problema, então é preciso racionalizar. Então vai parar para poder pensar como vai ser resolvido essa crise, né, financeira que tinha na Previdência Social na época. Então, em 81, com essa crise, é criado o Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciário, o CONASP, e a gente vai ver que no CONASP ele tinha representantes de vários ministérios, trabalhadores e empresários, não era um grupo misto, né? Não era só de representantes de ministérios, mas os trabalhadores e os empresários eles também estavam ali. O objetivo era reorganizar a assistência médica, sugerir critérios, como vai ser feita essa questão de alocação de recursos, onde vai ser alocado, quanto que vai ser destinado para cada setor, estabelecer mecanismos de controle de custos, né? Controlar como que esse cheque em branco, que ele não mais seja em branco, reavaliar o financiamento da assistência médica hospitalar. Então, o objetivo era ali ter medidas racionalizadoras, né, de forma a racionalizar mesmo, de racionar,
Os parâmetros de cobertura assistencial, a concentração de consultas, como que seria a questão de hospitalização por habitante e também conter o credenciamento indiscriminado de médicos e hospitais naquele momento, que também era um grande problema ali na época. Então, a gente vai ver que as ações integradas de saúde, as AIs, tinham o objetivo de disciplinar o financiamento e o controle da rede privada contratada, melhorando, né, a questão institucional, os gastos hospitalares e viabilizando maior racionalidade para planejar. Aí a gente vê que tem o Sistema de Atenção Médica Hospitalar, que é o SAMPS, que vai revitalizar e racionalizar a oferta do setor público, estabelecendo quais são os mecanismos, né, de regionalização e hierarquização nas 3 esferas governamentais, União, Estado e município. E para isso constituir um principal caminho de mudança estratégica do sistema até então vigente. O que a gente vai perceber? Que a pressão, né, dessa crise financeira também vai pressionar, é preciso fazer uma reforma. Se a gente vai vendo que aquilo que foi instituído, aquilo que está implantado, ele não vai bem, então a gente começa a fazer uma análise, precisa melhorar. Assim é em todos os âmbitos da nossa vida. Se vê que a gente está, que adotou-se uma estratégia, que a estratégia não está sendo exitosa, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma nova estratégia a fim de melhorar aquela situação. Então, na questão da saúde, a gente vai ver que a crise financeira, ela pressionou, né, ela impactou grandemente nessa questão do processo de reforma, precisava conter a despesa, né, a questão das próprias fraudes que aconteciam, mas também precisava de uma ampliação da estrutura que tinha naquele momento. Né? Então, a gente vai perceber que a gente vai caminhar para a Seguridade Social. Então, pensar no caráter previdenciário, pensar na questão social e também pensar na saúde. A gente vai ver que o sistema até então vigente, ele começa a perder essa legitimidade social e política. Por quê? Porque ele não era eficiente, né, e ele também tinha baixa efetividade. A gente vai perceber que naquele período, 58% do orçamento ele era destinado à rede privada. Né? Então, a gente vê que há um indicador aí, né, alarmante. Então, as ações integradas de saúde, elas demarcaram o início de um processo de coordenação interinstitucional de gestão colegiada entre as 3 esferas, né? Então, pensando também a perspectiva dos órgãos setoriais. Então, ele é um embrião de um modelo de integração da rede pública e que também pensaria ali na perspectiva das pessoas que estavam desassistidas. Então, é com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, que a gente vai ver que ela tem um objetivo, né? A conferência, quando ali a gente vê que reúne, né, vários integrantes, várias pessoas, né? E a nacional a gente vê que a nível de municípios, de estado, né, e de união vão ter representantes para discutir. E a gente vai ver que nessa conferência vão ser discutidas, né, pensando a partir da perspectiva democrática, né? Ou seja, não vai ser mais um caráter privatista, previdenciário, mas tem que ter universalização do acesso, as pessoas têm que ter acesso a essa saúde, né? Tem que ter equidade no atendimento. Mas o que é equidade? Né? Equidade é igual a igualdade? Não. Né? Equidade é tratar diferente os diferentes. Não tem como tratar igual os diferentes, e mais adiante eu vou falar com vocês também. A integralidade da ação, né, que seja todos os setores e todas a busca ali por soluções, né, que seja de baixa, alta e média complexidade, elas sejam integradas, né, que haja unificação institucional desse sistema, que ele seja descentralizado, né, que tenha gestão dos recursos, que também vá de encontro à regionalização, né, que eles sejam atendidos de acordo com características regionais, pensando na perspectiva da hierarquização também e a participação da comunidade. Então, em 87 é criado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDS, e o objetivo do SUS era o quê? Reorganizar os estados e municípios como gestores do sistema. Então, ele não vai ficar só no centro, né, ou só a caráter de alguma dessas esferas, que seja União, ou seja Estado, ou seja município, mas uma interlocução entre essas 3 esferas. É uma celebração entre o INAMPS, né, e os estados, mas é claro que isso não é obrigatório, o estado poderia escolher aderir ou não. A gente vai ver que há uma extinção legal da ideia de assistência médica previdenciária, então agora pensando mais pelo caráter, pela perspectiva, né, da coletividade, da universalidade, e a União, né, ela ia ter uma função que era de coordenação da política, do planejamento e supervisão da normatização e regulamentação da relação com o setor privado. Então seria seria a função, né, da União.
Então, com a Constituição Federal de 88, que é o marco, né, ali do SUS, instituiu o SUS, cuja formatação final e regulamentação ocorreram mais tarde, na década de 90. E o que falava o artigo 196 da Constituição Federal em relação à saúde? Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o artigo 196, ele vai nos amparar e dizer, né, o que seria esse direito de todos e dever do Estado. Então, é meu direito, é direito coletivo e é dever do Estado proporcionar isso para a gente. Em 89, a gente vê que o retrocesso político, com sucessivos planos econômicos, aquele que eu falei com vocês, né, um plano não dava certo, instituir outro plano econômico, a gente vai ver que há um recrudescimento, né, dessas resistências do setor privado, a questão da burocracia federal e a dissolução das instituições de recursos do INAMPS nas esferas estaduais e municipais. Então, em 1990, o INAMPS foi finalmente transferido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social para o Ministério da Saúde. A gente vai ver que a formatação e como seria formatado e operacionalizado o SUS, tanto nos estados quanto nos municípios, e para isso a gente vai ver que tem as normas, né, tanto a norma operacional básica de 91 quanto a norma operacional básica de 93, e a gente vai ver que na de 93 especificamente ela faz transferência de gestão da saúde a essas esferas governamentais, ou seja, contemplando a União, contemplando o Estado e o município, e em 93 a gente vai ver que há essa extinção do INAMPS, né, é uma consequência do seu desaparecimento em caráter, né, de surgimento do SUS. Então, o que nós vimos até aqui? Que de 30 a 45 houve a criação das IAPs, né, os trabalhadores que tinham acesso ao caráter previdenciário privatista. De 40 a 60 foi criado o INPS, os serviços privados ou credenciados, né, é um modelo biomédico curativo. Então, a saúde ela é uma ausência de doença e de alto custo, em função principalmente dos serviços privados que eram ofertados naquele momento, do cheque em branco que era emitido e que ali era preenchido por esses, né, esses serviços que eram privados e credenciados. E a gente chega entre a década de 70 e 80 com essa inclusão de novas categorias profissionais, ou seja, aquilo que eu falei com vocês, que até então tinha um grupo que era beneficiado desse caráter previdenciário privatista e que há uma ampliação, né? E não quer dizer que proporcionalmente aumentou, que isso não vai gerar gastos, né? Então houve ampliação porque também, em função do modelo econômico, né, de crescimento adotado naquele momento, houve uma maior absorção desses trabalhadores que até então tiveram acesso a esse tipo de saúde. Então, a gente vai ver que criou o INAMPS, as ações integradas de saúde, a mobilização popular por profissionais de saúde, e a gente vai ver que há um novo modelo de saúde, pensando nessa perspectiva da seguridade social. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Parando ali na década de 80, retomaremos na nossa segunda videoaula a discussão da implantação do SUS. No entanto, aguardo vocês no nosso fórum de discussão, para poder polemizar e discutir a questão histórica ali do SUS. Um abraço a todos e até a próxima.